Fala, Blaugranas! Matheus Norman aqui para mais um vídeo no canal do Blaugrana Brasileiro, trazendo para você o início da nossa cobertura pré-jogo da partida que vai acontecer entre Barcelona e Sevilha no próximo domingo pela 8ª rodada do Campeonato Espanhol. O Barça vai em busca de garantir mais 3 pontos e manter a liderança, a invencibilidade, o melhor ataque e a melhor defesa da competição. Há pouco tempo houve a derrota para o PSG, isso daí machucou muito o torcedor do Barça, mas os jogadores especificamente não podem ficar pensando muito nisso, já tem que sacudir a poeira e ir lá para Andaluzia para conseguir mais uma vitória em busca do título de La Liga. Já já a gente vai fazer aquela análise que você que me acompanha há mais tempo já está acostumado, bem detalhada, com encaixes táticos, melhores jogadores do adversário, palpite de resultado, aposta da escalação, tudo que você já conhece. Se você é novo por aqui, você vai já entender como funciona a melhor e mais completa cobertura do Barcelona para falantes do português. Mas antes disso, aquele lembrete, você sabe que é importante. Curte o vídeo, se inscreve no canal, hypa. Fazendo tudo isso, você me ajuda a continuar crescendo e a levar um conteúdo cada vez melhor para blaugranas espalhados pelo mundo inteiro. Já curtiu, se inscreveu, hypou? Então vamos lá. Você me deu o seu engajamento? Deixa eu te devolver entretenimento. E como você sabe, a gente sempre começa a nossa análise pré-jogo abordando aqui algumas estatísticas do confronto, o histórico do confronto entre o Barcelona e o adversário da vez. E Barcelona e Sevilha se enfrentaram 202 vezes, é muito confronto, hein? São 118 vitórias para o Barça, 39 empates e 45 vitórias do Sevilha. 65% de aproveitamento do Barcelona. Não é o que a gente está acostumado a escutar, esses números costumam ser maiores, essa dominância costuma ser mais ampla, quando a gente compara o Barça com equipes de outro nível aí no futebol espanhol. Então quando o Barcelona pega essas equipes do meio de tabela para baixo, eu venho fazer aqui o cálculo do aproveitamento, é 70%, 80% no mínimo. No caso do Sevilha está na casa dos 65%. O que pode explicar isso? Para você que está começando a acompanhar futebol recentemente, não se sinta humilhado, tá bom? Começar a gostar de futebol é uma coisa maravilhosa, é sensacional se apaixonar por uma equipe, é sensacional começar a acompanhar o futebol espanhol agora, é maravilhoso ter começado a torcer pro Barcelona há pouco tempo, não se sinta menosprezado por isso. Mas se você começou há menos tempo, talvez não saiba que o Sevilha na década passada era uma das grandes equipes do futebol espanhol, estava sempre brigando por G4, acumulava títulos, empilhava troféus de Liga Europa, era um rival duríssimo de bater na Copa do Rei, era uma equipe que botava medo nos grandes, porque se ganhasse do Sevilha não fez mais que a obrigação, mas muitas vezes acabava tropeçando porque o time tinha essa competência. Então foi nessa década, entre 2010 e 2020, que o Sevilha conseguiu diminuir a vantagem do Barça. E por que não diminuiu mais ainda? Porque o Barcelona tinha Messi, né? Se você tem Messi, pode até não haver aquela dominância de 80%, mas menos de 60% jamais vai acontecer. Lionel Messi garante que, pode até ser que a vantagem não seja tão grande quanto a gente está acostumado, mas inexistente, jamais. E se a gente for focar especificamente nos jogos que acontecem na Andaluzia, lá na região em que o Sevilha manda as suas partidas, Sevilha é a principal cidade da região da Andaluzia, se a gente for focar especificamente nesses jogos do Sevilha como mandante, o time local tem mais vitórias que o Barça, tá? São 37 vitórias dos andaluzes, 36 vitórias dos catalães e 25 empates. O Barcelona tem um aproveitamento de apenas 45%. Um aproveitamento bem pequeno. Um aproveitamento que dá vantagem para o Sevilha. Aí o torcedor fica maluco. Estamos cheios de desfalque. Viemos de uma derrota para o PSG. A vantagem em relação ao Real Madrid, que é o segundo colocado, não é tão grande. É 19 pontos contra 18. E a gente vai enfrentar esse adversário que costuma nos dar problema quando joga no seu estádio. Aí eu vou passar mal, a pressão vai baixar. Mas calma, torcedor. Por que você está agoniado? Deixa eu te falar que o histórico recente, nesses últimos anos, apesar de você ter historicamente até uma vantagem do Sevilha em relação ao Barça, a gente precisa voltar para 2015 antes de ver
a última vitória do Sevilla contra o Barcelona jogando no Ramon Sánchez Pizjuán. Foi uma vitória por 2-1. O Sevilla ganhou em casa pela última vez ali contra o time do Luiz Henrique, na época do trio MSN. De lá para cá foram 9 jogos, 7 vitórias do Barcelona e 2 empates. E já são 3 anos consecutivos que o Barcelona vai lá e sempre ganha, inclusa a goleada da temporada passada por 4-1, onde o Fermín foi expulso no meio do segundo tempo e mesmo com 1 a menos o Barcelona manteve o controle da partida e ainda conseguiu o 4º gol do Eric Garcia ali na reta final. Lembra disso? Então fica tranquilo que apesar de historicamente haver até uma desvantagem do Barça em relação ao Sevilla jogando como visitante, nos últimos anos o Barcelona tem sido dominante, mesmo na época em que o Sevilla acumulava troféus de Liga Europa. Beleza? Mas é aquela história, né? Quem vive de passado é museu. Eu adoro essa frase. Essa frase é maravilhosa, principalmente quando o cara usa ela para se referir à temporada passada. O cara chega, o Hansi Flick tem que entender que esse time aí não tem condições, esse time do Barça não dá. Aí tu fala, pô cara, mas é o atual campeão espanhol. E ele responde, mas quem vive de passado é museu. Eu acho sensacional que temporada passada já é passado de museu. Não é um passado recente, você não pode se apegar. Enquanto passam aqui algumas motos em sequência tentando atrapalhar o nosso vídeo, mas não conseguiram. Quem vive de passado é museu, foi uma frase que eu cresci escutando para se referir a 20 anos atrás. Agora, 15 dias atrás já é museu. Então vamos lá, quem vive de passado é museu. E vamos falar então do que o Sevilla está fazendo na atual temporada. Análise tática, como vai encaixar contra o Barça, como manda a campo o time do técnico, como manda a campo o técnico Matias Almeida. Tá na hora de explicar, na seção do vídeo que vamos seguir agora, tá na hora de explicar como joga o Sevilla. Joga num raríssimo 3-4-3. O último time que eu me lembro de fazer sucesso com o 3-4-3 foi o Napoli, na época do Cavani e do Lavezzi. Vocês lembram disso? Mesmo assim não conseguiu acumular títulos, né? E o Sevilla traz de volta esse 3-4-3. É um sistema curioso, um sistema que é difícil você se adaptar para pará-lo. Se ele encaixa dentro de uma partida, é complicado você encontrar armas para impedir os avanços dos alas e a combinação com os 3 atacantes que estão na frente, mas se você consegue segurar a posse de bola, ganha o meio de campo, é complicado para o outro lado, porque eles não têm jogadores o suficiente para fazer a marcação no meio, só ficam 2. Eles têm 3 jogadores dentro da própria área, mas os alas acabam deixando espaço para expor um pouco os zagueiros dos lados do campo. Então é um sistema que poucos técnicos ousam usar e o Sevilla está usando. O goleiro é o Vlaco Dimos, que já traumatizou o torcedor do Barcelona muito tempo atrás, quando a gente jogou contra o Benfica. O goleiro Vlaco Dimos, lembra dele? Fez várias defesas impossíveis e atrapalhou o Barça na busca pelas suas vitórias. Na zaga, os zagueiros são Azpilicueta, Marcão, que é o capitão do Sevilla, inclusive, o brasileiro Marcão, e o terceiro homem costuma ter bastante rodízio, né? A gente, nessas 7 rodadas que o Sevilla já jogou, não teve um trio de zaga se repetindo por partidas consecutivas. Mas você teve Azpilicueta e Marcão como constantes, raramente saindo do time, e quem rodava mais era o Nianzou, que é quem mais tem minutagem, mas não dá pra gente considerar que é um titular absoluto. Nas alas, aí sim, figuras que são seguras de que estarão em campo. Na direita, o José Ángel Carmona e na esquerda, o Gabriel Suaço. Os dois apoiam bastante, até porque a essência deles enquanto alas é fazer isso. O sistema é montado para que eles tenham liberdade para avançar, só que o Carmona faz isso com mais qualidade, tá? Inclusive, na rodada passada contra o Rayo Vallecano, o Sevilla conseguiu o que o Barça não conseguiu, que foi ganhar do Rayo Vallecano em Vallecas. A assistência foi do José Ángel Carmona. Cuidado com ele, com as suas subidas pela direita. Joga com 2 volantes, Mendy e Agumé. Nenhum dos dois é muito criativo. Os dois estão ali para cobrir o máximo possível de terreno e tentar se impor fisicamente, ao mesmo tempo que focam em destruir, porque o seu forte não é construir, e joga com 3 atacantes, tá? Não são 2 pontas e uma referência.
É um atacante mais dentro da área e dois um pouco mais recuados que centralizam o jogo para que os alas tenham espaço para subir. Quem vem fazendo a referência é o Isaac Romero. Uma constante jogando um pouco mais recuado e o acompanhando nesse ataque é o Rubem Vargas. E aí esse terceiro nome também muda bastante. Quem jogou a última partida foi o veterano conhecido da torcida do Barça, o Alexis Sanches, que a gente imagina que vai começar a ganhar minutagem para se consolidar como titular. Uma contratação dessa última janela, gratuita, chegou grátis ao Sevilha, não é isso? Então, a gente tem o Vargas, o Sanches e o Romero mais à frente e acaba sendo uma equipe que com esse sistema, ela mostra algumas fragilidades, principalmente jogando em casa, e mostra muitas qualidades para o contra-ataque quando joga fora. O que nos leva a fazer um asterisco. No contexto de enfrentar, seja Barcelona, seja Real Madrid, seja Atlético de Madrid, que são equipes que estão num outro patamar de competitividade quando comparados aos outros times do futebol espanhol, não que estejam iguais. É claro que o Barcelona hoje está um degrau acima do Real Madrid e que apesar da vitória de 5-2 na última rodada, o Atlético de Madrid ainda tenta se aproximar desse pilotão mais à frente, mas os outros ficam bem atrás, isso é indiscutível. E quando joga contra essas equipes, o Sevilha tem a oportunidade de fazer em casa um tipo de jogo que está acostumado a fazer fora. Recua, defende, dá a bola para o adversário e tenta sair no contra-ataque rápido. Quem sabe é por isso, por conta dessa questão tática, de em casa ter responsabilidade de mandar no jogo e o Sevilha não sabe e não consegue fazer isso. E fora de casa, não ter tanta pressão para controlar a partida, poder recuar e sair só na boa, aí o Sevilha faz muito bem e acaba conseguindo as suas pontuações. Resultado, o Sevilha é o terceiro melhor visitante, o terceiro time que mais fez pontos fora de casa no atual Campeonato Espanhol é o Sevilha, só está atrás de Barcelona e Real Madrid, mas é o time que menos fez pontos em casa, empatado com o Girona, ambos só fizeram 1 ponto. Só que o Girona é o lanterna, o Sevilha está em 9º lugar. Então a gente percebe um Sevilha que é muito mais feliz, se sente muito mais cômodo jogando fora do que em casa. E acredito eu por uma questão tática de ter que propor jogo em casa e não tá montado para isso. Contra o Barcelona, em casa ou fora, vai jogar do mesmo jeito, a gente vai acabar entrando no estilo de jogo, no encaixe tático que o Sevilha se sente mais confortável. Jogadores do Barça vão ter que ter muita atenção para isso, principalmente nos contra-ataques pelo lado do campo. Só para ilustrar, Sevilha jogou em casa 3 jogos, teve 2 derrotas e 1 empate, e jogou fora de casa 4 jogos, teve 3 vitórias e 1 derrota. Então, desempenhos aí, irônico, né? A gente está acostumado a ver essas equipes do meio da tabela transformar os seus estádios em fortalezas. O Osasuna faz isso, o Rayo Vallecano faz isso, e o Sevilha vai na direção contrária, joga melhor fora do que em casa. No quesito estatísticas, não está nem entre os piores ataques, nem entre as piores defesas. Fez 11 gols e sofreu 10, está ali no meio do caminho em relação tanto aos melhores ataques quanto às melhores defesas. E eu acredito que quando o técnico foi fazer o planejamento de pontos da temporada, porque você olha o calendário e você tenta projetar os jogos que você é obrigado a ganhar, e para esses times de menor importância, né, Barcelona e Real Madrid não podem fazer isso jamais, Atlético de Madrid também. Mas para esses times que têm objetivos mais acanhados no campeonato, fugir do rebaixamento, classificar para a Liga Europa, enfim, eles fazem o planejamento de pontuação. E aí eles olham, esse jogo eu tenho que ganhar, esse aqui eu posso empatar, esse aqui se perder tá nos conformes. E quando o Sevilha foi fazer esse planejamento, ele olhou os jogos contra o Barça e falou, esse daqui pode perder. No entanto, apesar disso, eu não acredito que eles estando nessa situação de vir para o jogo sem responsabilidade, sem pressão, faça com que eles venham desleixados, relaxados. Eu acredito que eles vêm se sentindo mais confortáveis para jogar, porque perder, empatar ou ganhar tá no plano, o que vier veio, eles vêm psicologicamente preparados para qualquer situação, para qualquer resultado, e mesmo que estejam perdendo a partida, não vão perder a concentração, vão conseguir se manter no jogo até o final.
cabe aos jogadores do Barcelona manter o nível de concentração, igualar o Sevilla na força de vontade e no foco e conseguir garantir essa vitória, porque no quesito nível técnico não existe comparação entre as duas equipes, né? Mas não imagine que por isso os jogadores do Sevilla vão entregar a partida. E falando em jogadores do Sevilla, vamos focar um pouco mais nisso, vamos tentar destrinchar quais são as principais armas, os principais atletas dessa equipe e falar especificamente de quem tem que ter o melhor desempenho para poder sonhar com alguma coisa contra o Barcelona. Você que me acompanha há mais tempo já sabe. Você que está chegando agora, eu te aviso. Tá na hora do top 3 dos caras. Quando a gente pega os 3 melhores jogadores do adversário e aponta o dedo para que o torcedor possa entender melhor como eles atuam dentro de campo e quem sabe para tentar jogar um alerta aí. Eu acredito que a equipe do Hansi Flick faz um trabalho bem mais profundo que o meu, mas quem sabe para conscientizar quais são os perigos que o adversário apresenta para que o Barcelona possa se defender ou atacar melhor, aproveitar e se proteger melhor dessas armas. Vamos lá para o top 3 dos caras. Em terceiro lugar, Rubem Vargas. É um atacante de muita movimentação, tem velocidade, tem explosão, não é um dos melhores atacantes do mundo, ele não vai sair correndo bem atrás do zagueiro e chegar na frente, mas se você não estiver atento às movimentações, ele ataca muito bem as costas da defesa e gosta bastante de tabelar com Isaac Romero. Ele também recebe muitos passes do Ángel Carmona, gosta de jogar ali mais pela direita, mas nessas últimas partidas, desde que o Alexis Sánchez entrou, para que haja um maior equilíbrio entre eles, ele está deslocado para a esquerda. Nesse contexto, em muitos momentos, o Sánchez e o Romero ficam um pouco mais à frente e ele desce para recompor, formando um homem a mais nessa linha defensiva, formando um homem a mais nesse meio campo para dar uma controlada, vira um 3-5-2 e deixa de ser um 3-4-3 quando a gente está falando do elemento defensivo. Pelos gols que faz, inclusive fez o gol da vitória contra o Rayo Vallecano, pela movimentação e pela energia que ele traz para a equipe e pela importância tática de conseguir ser um homem polivalente. Ele tá no ataque quando o time tem a bola, ele fecha um pouco mais no meio quando o time não tem. O Rubem Vargas tinha que estar no top 3, ele tá em terceiro lugar. Medalha de prata do top 3 dos caras, César Azpilicueta. César Azpilicueta, quase não sai o nome, hein? É uma figura eterna do futebol. Ele já jogou no Chelsea, no Atlético de Madrid, agora tá no Sevilla, esse homem não se aposenta. O Azpilicueta, que ainda tem lenha para queimar, é um jogador extremamente experiente, já foi titular de uma defesa que jogava com 3 zagueiros lá no Chelsea, campeão em cima do City em 2021. Lembra daquela vitória por 1-0 com o gol do Havertz? Você nunca imaginou que você fosse ver o Havertz fazer o gol do título de uma Liga dos Campeões, né? E fez. E quem era o principal líder da defesa ao lado do Rüdiger, que hoje está no Real Madrid, eram Azpilicueta e Thiago Silva. Ali uma defesa de respeito. O Christensen, que está hoje no Barcelona, era um cara que entrava e saía do time dependendo das necessidades. O Azpilicueta hoje no Sevilla já não tem mais aquela capacidade tática de, dependendo do contexto da partida, virar um lateral pela direita e subir para apoiar, ou descer para fechar como terceiro zagueiro. Isso no Chelsea ele fazia bastante, mas continua sendo um cara seguro, é bom no aspecto defensivo e tem uma boa saída de bola. Não é o capitão é o Marcão, já falamos sobre isso, mas ele acaba sendo uma liderança técnica e pela experiência, pelos títulos que conquistou, também uma liderança, por exemplo, para essa defesa do Sevilla. Se ele não conseguir organizar esse time, a vida do Barcelona vai ser muito mais fácil, a vida do Barcelona vai ser muito mais tranquila. Por conta da experiência, do currículo e da importância enquanto liderança, ainda que não tenha mais o vigor físico de outros tempos, Azpilicueta está aqui em segundo lugar no top 3 dos caras. E em primeiro lugar, Vlaco Dimos. Mas por quê? Por que não o Marcão, que é capitão? Por que não o Sanches, que é o nome mais pesado do elenco? Por que o goleiro? Preciso mesmo te explicar? Você que já vem acompanhando as nossas análises pré-jogo de tanto tempo sabe que um dos critérios é o que o cara pode fazer pela equipe na partida contra o Barça. Numa partida contra o Barcelona, melhor ataque do campeonato,
disparado. Uma equipe que controla muito bem as partidas dentro do contexto do Campeonato Espanhol. Que tem um ataque poderoso independentemente dos desfalques. Não vai jogar Yamal e Rafinha, entra Rashford, entra Lewandowski, entra Ferran Torres, tem Rune Bardag, tem os gols que o Dani Olmo faz, tem o chute de fora da área do Pedro. Você tem alguma dúvida que o nome que o narrador mais vai repetir na transmissão é o do Vlaco Dimos? E se não for o caso, é porque tá gritando gol. Oportunidades o Barça vai criar, chutes o Barça vai dar, e se não tiver num dia extremamente inspirado o goleiro do Sevilha, vem goleada por aí. Vai precisar ser, para o Barça, o que já foi quando atuava pelo Benfica, agora jogando pelo Sevilha. E a gente espera que isso não aconteça, para que o Sevilha possa sonhar. O Vlaco Dimos vai ter que brilhar, por isso ele está no top 1 dessa nossa lista de 3 principais jogadores dentre os adversários do Barça. Beleza? Mas tá bom de falar do Sevilha, né? Bora focar um pouquinho no Barcelona. Vamos começar pela aposta da escalação. Qual é a escalação que a gente imagina que o Hansi Flick vai mandar a campo? E aí logo em seguida a gente discute um pouco como que ela deve funcionar, como é que vai ficar um encaixe para cima desse Sevilha. No gol, Chesney. Joan Garcia segue lesionado. A tendência é que o Joan Garcia volte logo após o Clássico. Até o Clássico é o Chesney que vai jogar. Na defesa, Koundé, Cubarsí, Araújo e Gerard Martin. Para mim, o Eric Garcia está sendo o melhor zagueiro do Barcelona na temporada. Jogador que está tendo as atuações mais seguras, que quando erra, não erra no aspecto defensivo, erra no passe, e que quando erra no passe, não é o passe que permite um contra-ataque, é um passe que tá todo mundo marcado e ele tenta a bola longa nas costas da defesa. E se for para errar, que seja saindo em lateral lá do outro lado, ou em tiro de meta, e não gerando um contra-ataque aqui no campo defensivo. No entanto, ele saiu muito desgastado da partida contra o PSG. É o defensor que tem a minutagem mais estourada e eu acredito que o Hansi Flick vai botar ele para descansar pelo menos no primeiro tempo contra o Sevilha. Por isso eu acredito que vem Koundé, Cubarsí, Araújo e Gerard Martin. Me dói dizer isso. Eu fiz essa avaliação antes da temporada e por enquanto estou quebrando a cara. Para mim, o Christensen seria o grande destaque defensivo dessa temporada, assumindo a posição do Íñigo Martínez após a sua partida, mas não está dando certo. Ele não está aproveitando as oportunidades, principalmente a titularidade contra a Real Sociedad e os poucos minutos contra o PSG. Cometeu alguns erros ali, que são erros que ele não pode cometer, porque ele não é o jogador da imposição física e da velocidade. Ele é o jogador da inteligência e da leitura de jogo. Se ele erra lendo o jogo, o que sobrou para ele contribuir? Se é para errar a leitura de jogo, bota o Araújo. Que ele erra a leitura, mas depois ele chega a dar um carrinho e resolve o problema. E eu acho que o Hansi Flick vem com a dupla Cubarsí e Araújo, ou Araújo e Christensen. Porque o Cubarsí também saiu bastante desgastado da partida contra o PSG. Mas a minha aposta é Koundé, Cubarsí, Araújo e Gerard Martin. No meio campo a gente não tem dúvida, porque não tem opção. A gente tem ali no banco de reservas, em caso de emergência, o Casador, mas eu acredito que o Hansi Flick não vai abrir mão de ter, pelo menos nos minutos iniciais, Pedri, De Jong e Dani Olmo. Fermin e Gavi seguem lesionados. O Bernal claramente não tem ritmo competitivo. Eu não estou criticando o garoto. É compreensível que, pela inexperiência e principalmente pelo momento físico, ele tivesse a atuação do nível que teve. Mas ele teve uma atuação, depois que entra em campo contra o PSG, de não conseguir acompanhar a velocidade do jogo, mesmo tendo entrado descansado. Faz parte. Voltou agora de lesão. E eu não acredito que ele vai receber oportunidade como titular nesse jogo, que vai ser bastante transcendental. É o último jogo antes da data FIFA, o Barcelona tem que ganhar. Eu acho que o Flick vem com os seus canhões. Ele não vem com as suas armas secundárias. É Pedri, De Jong e Dani Olmo. E no ataque, na ausência de Yamal e Rafinha, eu não tenho dúvida que vão jogar Ferran, Rashford e Lewandowski. Minha única dúvida é essa zaga. Vai jogar Cubarsí, Araújo ou Araújo e Christensen? Minha única dúvida. A minha aposta é Cubarsí e Araújo. Beleza? Olhando para essa escalação, acredito que a gente pode entender que o Barcelona vai ter as armas necessárias para fechar essas laterais
com o Geramatin e o Koundé, que tem os aspectos defensivos até mais acentuados que os ofensivos. No Geramatin isso é muito evidente, no Koundé ele dá assistência, faz gol, mas é defendendo que ele tem a sua melhor versão enquanto lateral. A gente vai ter esses dois jogadores para fechar essas alas e controlar essas subidas do adversário. Vai ter Pedri, De Jong e Dani Olmo para controlar a posse de bola e se aproveitar do maior número de jogadores no meio-campo. O Sevilla só tem 2 jogadores no meio-campo. Se você coloca 4, o Barcelona tem a qualidade para envolver. Tendo vantagem numérica, a situação fica muito complicada. Pedri, De Jong e Dani Olmo devem controlar esse meio-campo. E no ataque tu tem 3 jogadores que sabem fazer gol e que também sabem trabalhar a bola para que outro venha e aproveite. Ferran, Rashford e Lewandowski. Eu acredito que vai ser um jogo que não vai ser fácil. Não vai ser fácil. O adversário está preparado para enfrentar uma equipe, se preparou a semana inteira para enfrentar uma equipe que teve uma partida bastante desgastante na quarta-feira. O Sevilla não tem desfalques para lidar. O Barcelona tem que se adaptar às ausências de alguns jogadores importantes. E eu não tenho a menor dúvida que o Sevilla tem talento, tem veteranos de alto nível, como são Azpilicueta, Alexis Sánchez e o brasileiro Marcão. Tem o goleiro Vlaco Dimos, que é o tipo do cara que estressa o adversário, que frustra o atacante fazendo defesas que quando a bola sai do teu pé tu acha que vai ser gol. Também tem jogadores um pouco mais jovens e ambiciosos, como é o caso do Isaac Romero e do Rubem Vargas. É um time que no começo da temporada todo mundo achava que ia brigar para não cair, porque perdeu alguns jogadores importantes, mas que nesse começo vem tendo bons resultados. Dito tudo isso, esquece desfalque, jogo fora de casa, qualidade do Sevilla, bons resultados que eles têm aqui que eles têm até aqui na temporada, esquece tudo isso. O Barcelona vai e tem que prevalecer. O Barcelona tem muito mais nível técnico, mesmo desfalcado, é o líder da competição, precisa ganhar esse jogo para tirar o gosto amargo da derrota do meio da semana. Ao mesmo tempo que vai tranquilo para a data FIFA, para o Flick ter 10 dias para trabalhar, sem se preocupar com tropeço, podendo comemorar uma vitória. E eu não tenho a menor dúvida que esses jogadores vão entrar em campo e vão cumprir essa missão. Meu palpite é 3-1 para o Barcelona. Gols de Lewandowski, Ferran Torres, que estão sendo nossos grandes goleadores na temporada, com assistências de Rashford e um gol do Dani Olmo. Dani Olmo foi muito criticado, eu critiquei muito, as críticas são justas, ele já vem aí tendo alguns problemas contra o Rayo Vallecano e contra o PSG. Os únicos tropeços da equipe na temporada, ele perde gols que deveria ter feito, contra o Rayo Vallecano no último lance do primeiro tempo, contra o PSG, a oportunidade do 2-1 ali no meio da segunda etapa. E é tudo justo, tudo que estão falando, e eu também estou falando, eu também estou criticando. Mas eu ainda tenho confiança que esse cara pode se recuperar. Eu ainda lembro o que ele fez quando chegou no Barcelona e o que fez pela seleção espanhola. Eu ainda lembro dele mostrando uma qualidade, um encaixe dentro dessa equipe que nos enchia de confiança que ele vinha para elevar o patamar do time. E mesmo que ele não atenda às nossas expectativas iniciais, acima do nível que ele está jogando, é o mínimo que ele consegue jogar. É o mínimo que ele precisa fazer para justificar ter sido contratado. Faz gol, vai para a data FIFA confiante e volta no retorno dos jogos de seleção, já com o Fermin recuperado para a gente voltar a ter essa competição que é bonita, que é saudável, que é bacana para o Barcelona, de 2 jogadores, cada um com a sua característica, que querem ter oportunidade de mostrar que merecem ser os titulares, sem que um choque de egos ocorra entre eles. Tem gol do Dani Olmo. Lewandowski, Ferran, Dani Olmo, 3-1 para o Barcelona. Essa é a minha opinião, é o meu palpite, é a minha análise. O que você achou? Quer concordar ou discordar de alguma coisa? Deixa aí nos comentários. Mas antes de sair desse vídeo, que já está se encerrando, eu vou repetir o lembrete lá do começo. Curte, se inscreve, hypa, me dá o teu engajamento. Só assim eu consigo continuar crescendo e levar um conteúdo cada vez melhor para você e para blaugranas espalhados pelo mundo inteiro. Por hoje, a gente encerra. Aquele abraço e até o próximo vídeo.